Vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like aí no vídeo, inscrevendo-se no canal, atingindo 28 mil inscritos por aqui, vou estar sorteando o manto da massa para a turma, essa camisa que fez tanto e faz sucesso com a torcida, né? Estão faltando aí 600 e poucos inscritos, corre lá, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, para que sempre que houver uma live por aqui e um vídeo, aí você vai ser notificado pelo YouTube. Eu estava vendo esses vídeos, né, para pegar esses gols, e eu me deparei com algumas entrevistas suas, e uma eu achei muito interessante, que você, na época, você falava assim, eu não sou indisciplinado, eu chego cedo em treino, eu faço, eu não sou indisciplinado, mas tem hora que o sangue ferve, e a maioria dessas horas, Éder, era contra o Cruzeiro, né? Tinha um gosto especial. Não, é o seguinte, eu tenho gente que trabalha comigo lá hoje no Atlético, que trabalhou desde o início, desde 80, quando eu cheguei, no caso do Bel, o doutor Marcos Vinícius, então ele sabe da minha situação. Eu sempre fui o primeiro a chegar, eu gostava de chegar, tomar um cafezinho lá com o Valtinho Roupeiro, que já nos deixou, com o João Juruna, que hoje está trabalhando com o pessoal no futebol feminino. E eu chegava, esperava os caras chegarem, a gente treinava. Na verdade, eu não gostava de treinar muito fisicamente, não. Eu gostava mais de fazer o que eu mais sabia, que eu mais tinha que aproveitar no campo, bater falta, escanteio. E o treinamento físico mesmo eu não era muito chegado, não. Os caras iam embora, a gente fazia o trabalho, eu ainda ficava lá mais uma hora e meia, para bater minhas faltas e treinar meus escanteios, meus lançamentos, enfim. E depois que eu ia embora. Então, dentro do campo, é que eu falei, eu me transformava. É tanta força que essa camisa dá para a gente, é tanto vigor físico que eu extrapolava assim, eu não sabia. Eu fui um cara muito caçado dentro de campo e eu não sabia esperar uma oportunidade para dar uma chegada do adversário. O cara já me fazia uma falta, eu já levantava, já queria confusão, aquela coisa toda e tal, e acabei sendo muito prejudicado por isso, não só no Atlético, mas como também na seleção brasileira. Mas é isso mesmo, e realmente nos treinamentos eu estava sempre lá, e dentro do campo é que tinha essa briga, até com a arbitragem também. Então, mas graças a Deus, eu sou um cara abençoado pelo que eu fiz dentro do futebol, e principalmente nos 10 anos de futebol, né, jogando pelo Atlético, que isso aí me enche de orgulho de participar e de ser hoje um cara conhecido como Éder do Atlético. Isso é sensacional. E você lembrou muito bem o Balu. Primeiro eu vou falar o seguinte, essa coisa que encarnava assim em mim, essa coisa, esse espírito, vinha da arquibancada, vinha da torcida, que sempre foi muito leal comigo, né? Às vezes eu tive até em ocasiões que eu fui vaiado, mas por também não estar bem. Mas 99% eu sempre fui idolatrado por essa torcida e isso me ajudou muito. E você lembrou bem do Balu. O Balu foi um marcador ferrenho. Para mim, foi um dos piores marcadores que eu tive na minha vida, se não o pior, porque era um jogador muito técnico e ele sabia me marcar. Eu não entendia o porquê, mas, poxa, ele sem dúvida foi o melhor marcador que eu tive. Eu tive a oportunidade de encontrar com ele há uns 2 anos, quando nós fomos jogar contra o Santos lá em Santos. Aí levou o menino, eu dei a minha camisa lá para o filho dele. E, poxa, era um cara que eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que tentar alguma coisa contra ele, que ali no mano a mano era difícil, cara. Ele era baixinho, mas era um cara forte. E a gente falar de pessoas assim como ele é bacana, porque é um cara do bem também, e um cara que vocês lembraram muito bem. Me dava uma raiva desse baixinho, cara, e às vezes eu lembro de 1,90, Éder, que você foi expulso por causa do Balu. E eu lembro você descendo no túnel e dando uma banana para a torcida do Cruzeiro. Lembra disso, Bolivar? Pois é, cara. Ô, Éder, eu não podia deixar de falar, você está falando sobre esse negócio de seleção brasileira, e tem um fato que marcou muito a minha adolescência. E eu não esqueço que nas eliminatórias, né, próximo da Copa de 86, o Tele já tinha te dado um recado.
que se você continuar sendo expulso, continuar essas coisas, ele não ia te levar para a Copa. E eu lembro como se fosse ontem, numa quarta-feira à noite, eu indo assistir Brasil e Peru na casa do meu avô, o seu Jaime, que era dono do Sinal Verde na época, né? E aí... beleza. Não, eu tô olhando que vai fazer aniversário agora, que foi num dia 1º de abril. 1º de abril. 1º de abril. Isso aí, mesmo. Rapaz, o Bolivar, a minha expectativa, juro para você, eu lembro disso nitidamente, eu acho que isso foi 85, 86. 86. Né? 86. Então eu estava com 14, estava com 12 anos. E eu lembro que eu passei o jogo todo não preocupado com a seleção, que a seleção meteu acho que uns 4 ou 6 no Peru. Eu ficava contando o tempo para o jogo acabar sem o Éder ser expulso. Cara, eu juro, eu lembro disso nitidamente. Eis que, no segundo tempo, numa determinada hora, o cara passa na lateral, o Éder, pum, mete o cotovelo, o cara cai no chão. Quando o cara caiu no chão, o Bolivar, ali, eu acho que para todo torcedor, todo mundo entendeu. A Copa acabou pro Éder. E eu lembro, cara, que quando acabou o jogo, eu chorei, cara, porque eu falei assim, porra, ele não vai para a Copa. E aí o Tele depois cortou o Éder, justamente por conta disso, né, Éder? Mas mesmo assim, você não teve, pelo que você falou do Tele, você não teve ressentimento, você não tem rancor com ele quanto a isso, né? Não, você falou exatamente isso. Eu gravei um programa para a Globo agora, que sai no domingo, de gols do Fantástico, que passa naquele programa de domingo pela manhã, né? E eu falei, ele me perguntou justamente isso, o Regis Reg, né? Me perguntou o que eu faria diferente. E justamente sobre isso. Porque eu não arrependo de nada que eu fiz na minha vida e tal, mas esse jogo me marcou muito porque tinha acontecido um problema com o Renato e com o Leandro, né? Que eles chegaram atrasados, e qualquer motivo de disciplina seria o corte da seleção. E aconteceu nesse jogo. O cara, a primeira vez, o cara cuspiu na minha cara. Aí depois ele enfiou o dedo no meu rabo. Aí na hora que ele enfiou o dedo no meu rabo, eu sentei o soco, tentei pelo menos, e fui expulso mesmo. E também não só o Tele, mas o Arnaldo César, já tive a oportunidade de conversar com ele, que era o árbitro também, certíssimo, me expulsou. E é uma coisa que, se eu pudesse ter alguns segundinhos naquela época, era uma coisa que eu não faria. A minha vida toda era essa aí. Então, isso marcou muito, e até a mim também, porque ela seria a minha segunda Copa do Mundo. E eu fui convocado nessa época, eu ainda estava emprestado pela Inter de Limeira, né? Eu era do Atlético, mas fui emprestado para a Inter de Limeira e fui convocado jogando pela Inter. E aí, então, isso até hoje, né? E vai fazer aniversário agora, dia 1º de abril, dia da mentira, para mim parece. Então, é umas coisas assim que é uma coisa que eu não faria. O Guilherme Augusto está dizendo aqui, Éder, um grande abraço, você é um ídolo para mim, mande um abraço para minha mãe Rosa. Bolivar, sou muito seu fã. Quais as expectativas para esse ano aí, Éder? Quais as expectativas para o Galo para esse ano? Guilherme Augusto. Ô, Guilherme, um abraço aí para a dona Rosa, um beijo no coração dela também, né? Que deve ser uma atleticana ferrenha, né? Parabéns para ela também, né? Para todos nós atleticanos. E, sem dúvida, é um ano aí que a gente quase, né, nós beliscamos aí o brasileiro, um pouquinho a coisa, um pouquinho mais de atenção a gente poderia ter beliscado esse ano, mas é uma situação que modificou agora com a volta do Cuca, um cara super especial, um cara super do bem também, um excelente treinador. Eu não conhecia assim, o trabalho dele, a gente está hoje mais de perto. O Atlético tem um elenco sensacional, né? Então, e o Atlético caminha a passos largos, porque o Atlético, externamente, falando também, buscando o seu estádio, o Atlético, futuramente, vocês falaram, o maior de Minas, mas vai ser um dos maiores do mundo, com certeza, porque isso que tem acontecido aí, esse pessoal hoje que está trabalhando no Atlético, que está dando essa condição para o Atlético, né? O Ricardo, o Rubem, enfim, essa turma tem isso é uma coisa que é extraordinária. Então, a intenção deles é essa, é levar o Atlético a um patamar superior em todos os sentidos, né? E dentro de campo a gente está lá
para poder organizar, reorganizar, fazer um grande time, porque o Atlético merece, esse torcedor merece, é uma torcida ferrenha, torcida que está sempre ali positiva, e sem dúvida nenhuma, nós estamos no caminho certo. Eu falei que a gente, um pouquinho só de atenção, a gente dá uma beliscada esse ano, mas o futuro pertence a nós aí, se Deus quiser, e o trabalho é muito sério, pode ter certeza disso, e a gente está caminhando para isso.